Seção de Direito Criminal, cumprimentando os eminentes pares, o eminente procurador, senhora secretária, senhores advogados e advogadas, os que nos assistem, que é sempre um prazer tê-los conosco, até pelo princípio da transparência. E a querida família judiciária. Como é que o senhor está? Cadê? Onde é que o senhor está? Consulta os eminentes pares, eminente procurador, se alguma alteração a fazer. E não havendo a declarar aprovada, consulto também se nós temos agravo regimental, habeas corpus e embargo, declaração. Não os tendo também, passamos a nossa pauta. E aqui comunicando à senhora secretaria que insira na nossa ata a justificativa do eminente desembargador Boima de não comparecer, se encontrar enfermo. Passo a pregoar o primeiro processo. Aliás, é um pedido. A senhora me informou, cadê o pedido? Eu consulto aqui a eminente, eu vou apregoar o processo, em seguida vou consultar Vossa Excelência, eminente desembargadora Sônia. Depois demais pares, é a revisão criminal 0800-3411-62, requerente Eduardo Henrique Tavares Dominici, advogados doutores Tarik Santos Ferreira e Daniel de Faria Gerando Leite, relator eminente desembargadora Sônia Amaral, revisor eminente desembargador Sebastião Bonfim, procuradora eminente doutora Selene Lacerda. Observação na sessão virtual que teve início no dia 28/4, este processo foi retirado de julgamento por destacamento do desembargador Joaquim Figueiredo. O parecer é pelo conhecimento e provimento da presente revisão para que esse egrégio Tribunal de Justiça proceda à absolvição do requerente do delito do artigo 89 da Lei 8.693, que foi condenado diante da não demonstração nos autos do dolo específico e do dano efetivo ao erário, para a configuração do delito de referência, segundo a jurisprudência supramencionada dos tribunais superiores, e assim confirmar a liminar deferida. Há não sei se Vossa Excelência já tomou conhecimento. Já tomei conhecimento, presidente. Do adiamento formulado pelos ilustres advogados. De forma coincidente, e eu, de forma bem cristalina, coloco essa coincidência com muitas aspas, os dois advogados ingressaram com pedido de adiamento, juntando atestados médicos. Um estaria gripado e o outro estaria com dengue. Nós discutimos, eu e Ronaldo, no corredor, e ele levanta a seguinte questão, que eles perderam o prazo para pedir a sustentação e Vossa Excelência fez o destaque. E se seria o caso, de fato, de adiar, porque há um pedido de destaque e eles, anteriormente, perderam o prazo. Eu questiono a Vossa Excelência se não seria o caso de não adiar até o julgamento. Bom, cabe a Vossa Excelência. O destaque que eu teria, eu não sei se... Senhor presidente, se traria... permite... Conselheiro Vossa Excelência, se traria aos ilustres advogados alguma luz no julgamento. É isso que apenas informo. Senhor presidente, se me permite o seguinte, eu coloquei para a desembargadora Sônia, e realmente no corregedor, porque é o seguinte, a gente tem um procedimento, porque é o seguinte, a desembargadora Sônia colocou na sessão virtual do dia 28 ao dia 5. No dia 3 de maio, ou seja, já no transcurso, eles pediram sustentação oral. Não caberia, porque ele tinha que pedir com 24 horas de antecedência. Bom, Vossa Excelência fez o destaque para trazer para presencial. A indagação que eu faço, inclusive para julgamentos futuros, é que eu confesso que eu não tenho opinião formada. Eu quero que a gente discuta isso para ficar... Também não, por isso que coloquei para a gente discutir. Para que a gente, nos próximos, inclusive nas nossas câmaras criminais isoladas, se ele não tendo pedido, o pedido tenha sido feito extemporâneo, mas havendo destaque de algum desembargador para levar para presencial, eles poderiam renovar o pedido de sustentação oral?
Essa é o Renovar, a indagação que eu não, faço, hein? desembargador. Renovar Não, não renovar não pode. porque eles fizeram, mas renovar. Eles Não- poderiam fazer o pedido de sustentação oral. Eu entendo é que, Bom, como ele foi trazido, a meu entender, como ele foi trazido para a sessão presencial em face do destaque solicitado, requerido por Vossa Excelência, me parece que não se trata do caso de adiar o julgamento. É o meu entender, mas eu queria escutar os colegas. Eu vou informar como nós temos feito na primeira Câmara Criminal. Eu, a princípio, até era contra, mas, depois de discussão, eu entendi que é o cesseamento de defesa, para que não houvesse, e nós hoje entendemos que, quando mesmo extemporâneo o pedido, porque o que acontece? São 24 horas que antecedem à publicação da pauta, que o advogado tem que fazê-lo. E ele é informado disto. É importante que se diga isso. E nós, então, temos entendido que, havendo pedido, a gente sempre concede. Pelo menos, nossa Câmara é assim. Senhor presidente, eu já manifestei minha posição, me parece que o desembargador Ronaldo também é pelo julgamento, não é isso? o posicionamento também, não. Não, nós estamos em discussão. Aí vamos votar. Pois é, eu já manifestei meu o que o entendimento. eminente desembargador Ronaldo está levantando é uma questão que, inclusive, ele não tem ainda opinião formada, até porque, vejamos, quando eu faço de forma monocrática, eu não preciso consultar ninguém. Mas aqui em colegiado, eu acho que é importante Sim. essa discussão ser trazida. Nós lá entendemos, e eu acatei a maioria, de que poderia haver cesseamento, razão porque adiava, então nós temos feito isso. Presidente. Agora, quando há aquele caso que foi aqui suscitado no pleno, salvo engano, pelo eminente desembargador Gervásio, que algumas câmaras, inclusive, pede para ser o destaque da virtual para o presencial. Obrigado. E não comparece, que se volta. Nós temos entendido de julgarmos, e nós não voltamos mais para a virtual. Ou seja, se ele já o fizera, não volta. Continua o julgamento. Pois não, presidente. desembargador Zé Luiz. Deixa eu ver se eu entendi. Bom dia a todos. Bom dia. Deixa eu ver se eu entendi. O processo estava para julgamento na virtual. Sim. Foi Vossa Excelência que pediu destaque Exato. para ser julgado presencial. Ultrapassado o período de 24 horas, já no decorrer do julgamento, os ilustres advogados pediram sustentação oral. Mas Na extemporaneamente. Na verdade, a Pois sessão é, já virtual estava- era de 28 de abril a 5 de maio. No dia 3 de maio, faltando 2 dias para terminar o prazo da sessão virtual, os advogados atravessavam a petição pedindo sustentação oral. Ou seja, extemporâneo, tinha que ser 24 horas antes. Uhum. Sequer o desembargador Laçonha tomou conhecimento. O desembargador Jaquim destacou para a presencial. Fez o destaque para a presencial. Feito o destaque presencial, que seria agora, eles atravessaram a petição pedindo adiamento, dizendo que ambos estão doentes. Aí tem alguns detalhes, mas vamos falar em tese, porque essas particularidades aí, que são muito estranhas, inclusive, vamos abstraí-las e vamos colocar a situação como se tudo tivesse acontecido normalmente. O processo já estava em curso na virtual, tá? Num determinado momento, foi o desembargador Joaquim que pede o destaque para a presencial, tá? E aí os advogados aproveitam a oportunidade e pedem a sustentação oral, não é isso? E aí a questão que está sendo... Tinha sido pedido antes. Agora já tinha decorrido o prazo já. Tá, mas Eles pediram Mas eu digo antes, prazo mas antecedente. fora do prazo. Mas eu digo o seguinte, a consequência desse pleito, ainda que extemporâneo, é que eles hoje estariam na tribuna durante o julgamento para apresentar a sustentação oral. Perfeito. Essa que seria Em tese, exatamente a isso. consequência. Eu entendo, abstraindo toda e qualquer, se tivesse acontecido toda e qualquer artimanha, que eu prefiro supor que não aconteceu, para não ser leviano, ter cuidado com as palavras, mas abstraindo todo e qualquer tipo de artimanha, eu entendo que na hora que traz para o pleno, para ser decidido presencialmente, eu entendo que se deva dar a palavra ao advogado. Eu entendo. A despeito dele ter perdido o prazo, porque veja bem o seguinte, o que é fundamental para nós julgadores? Vamos fazer uma análise à luz do interesse do próprio julgamento.
quanto mais contribuição para o julgamento, melhor. Se o advogado vem para a tribuna, no exercício da plena defesa, da ampla defesa, e vem para contribuir com o julgamento, eu acho que o fato dele ter perdido prazos lá atrás não nos impedirá de conceder a ele a palavra aqui no pleno. Porque eu acho que isso aí vai nos ajudar no julgamento. E outra coisa, todas as vezes que nós discutimos ou que, por alguma ação ou inação do julgador, haja, mesmo que superficialmente, o abespinhamento do princípio da ampla defesa, há sempre uma possibilidade de se anular o processo. Então, diante disso, não vejo por que não dar a palavra ao advogado. Desembargador Zé Luiz, você me permite? Eu estou de acordo com você, só assistir hoje. Mas uma coisa, nós temos que modular. A sua fala deu a entender que a qualquer momento pode o advogado, mesmo... Não, neste caso, eu estou abrindo essa exceção, entendendo assim, porque houve um pedido de um colega para destacar o julgamento. Então, quando ele traz para cá, para o julgamento, e vamos convir honestamente, o julgamento presencial, ele proporciona muito mais o debate do que o virtual. Não é verdade? Então, no momento em que o colega traz para cá, ele anteviu a possibilidade de ampliar o debate, de discutir mais profundamente a questão, e na hora que ele traz o debate para uma discussão mais aprofundada, acho que a participação da defesa é fundamental. Ela só vai nos uma expressão, ajudar. desembargador Zé Luiz. Você Está vendo, desembargador Zé Luiz? Você Não, usa não. uma expressão chamada miúde, que Vossa Excelência gosta muito. Eu gostaria de ouvir todos os eminentes pares. Eu aguardo a manifestação do desembargador Ronaldo. Pode falar. Eminente desembargador Gervásio. Depois, eminente desembargador Sebastião Bonfim, que é o revisor. Eminente desembargador Vicente e... Porque, nesse caso, Samuel. se nós permitíssemos, nós poderíamos até pecar, mas por excesso e em benefício da ampla defesa. Senhores, Eu tenho dúvida. eu acho que a questão, né, e entendo as razões apresentadas pelos desembargadores Ronaldo e desembargadora Sônia. Se nós imaginássemos, por exemplo, que o advogado tivesse sofrido um acidente na ponte, nós faríamos essa colocação? Não, nós estamos fazendo essa colocação porque está claro para nós de que o que os advogados utilizaram foi um artifício. Bom, agora nós temos que resolver a questão, a meu ver, sobre o prisma do regimento interno. Né? Gostando ou não gostando, a gente tem que resolver. E no prisma do regimento interno, o artigo 387, 388, deixa claro, é irrelevante as razões pelas quais o processo foi trazido para a sessão presencial. Se porque houve uma opção do relator, originariamente, na origem, se porque foi destacado, ou mesmo se, eventualmente, porque foi tempestivamente solicitado pelo advogado a sustentação oral. No caso em espécie, foi destacado. Bem, mas poderia não ter sido, poderia ter sido uma opção da própria relatora. O fato é que o artigo 388 do regimento interno ele estabelece o seguinte: trazido o processo a julgamento na sessão presencial, e aí é irrelevante as razões pelas quais o processo está aqui, é irrelevante. O advogado faria jus à sustentação oral, ainda que não tivesse solicitado lá. O que na verdade, o regimento interno ele impede é que o advogado destaque para a sessão presencial sem observar o prazo de 24 horas. O regimento interno é feito para ser cumprido. Então, é isso que o regimento interno impede. Uma vez trazido para a sessão presidencial, bem, ele teria o direito de fazer a sustentação oral, sendo irrelevante. O próprio relator pode entender que é o caso de levar para uma questão mais complexa, levar para a sessão presencial. Um colega pode entender que é melhor levar essa questão ao debate. Não interessa a razão. Trazido o processo para a sessão presencial, ele tem direito. Bem, a meu ver, essa questão, não obstante entender as razões. Agora, o que nós precisamos aqui apreciar é o seguinte, né? Eu acho que a questão é outra.
há motivação para o adiamento do julgamento, ou seja, as justificativas apresentadas pelo advogado, elas são relevantes? Aí é aquela tal história, nós não somos médicos para poder questionar esses atestados, embora eu comungue da opinião que não foi dita, né, da origem desses atestados, comungue do entendimento de que a pretensão é de protelar o julgamento, e isso em nada ajuda a parte. Assim, eu quero entender quando é que os advogados vão entender de que atitudes protelatórias não contribuem para os seus constituintes. Mas, enfim, mas nesse caso especificamente, eu vou pedir todas as vezes, mas acho que ou nós não entendemos como justificado as razões pelas quais houve o pedido de adiamento, e aí julgamos, ou nós, né, entendemos como justificado e aí adiamos, mas que, eventualmente, eles teriam o direito de fazer a sustentação oral se estivessem presentes, independentemente do fato de terem ou não terem solicitado o destaque, e sim por um colega da Câmara. Eu acho que isso, para mim, à luz do regimento interno, e sempre à luz do regimento interno, é inquestionável, senhor presidente. Acho que essa é a minha posição. Então, Eu agradeço a Vossa Excelência. Consulto o eminente desembargador Sebastião Bonfim pelo adiamento ou não diante das justificativas trazidas pelos ilustres advogados e aqui já pelos colegas que se manifestaram. Senhor presidente, eu vou acompanhar o desembargador José Luiz, entendeu? Embora entendendo relevantes os argumentos expostos pelo desembargador Gervásio, mas eu vou acompanhar o desembargador José Luiz. Agradeço a Vossa Excelência, eminente desembargador Vicente. Bom dia, colegas. Como bem sustentou o desembargador Gervásio, se o processo é trazido para a sessão presencial, então tem que se assegurar ao advogado o direito de fazer sustentação oral. Por isso é que eu estou acompanhando aí o voto já exposto no sentido de ser adiada o julgamento. Agradeço a Vossa Excelência. Eminente doutor Samuel. Desembargador, acompanho o desembargador Gervásio, desembargador. Presidente, O voto de... Vossa Excelência está acompanhando quem? Pelo adiamento. Do adiamento. Vossa Excelência. Presidente, eu tinha dito no primeiro momento que eu não tinha um posicionamento definido, eu trouxe para discussão, eu quero me render aos argumentos do desembargador Zé Luiz, desembargador Gervásio e também pelo adiamento. Agora, qual é a minha posição? a votação me parece unânime também, senhor presidente. Eu acredito que os argumentos expostos pelo desembargador Gervásio e desembargador Zé Luiz me convenceram da necessidade ou da determinação mesmo do regimental do adiamento. Eu já tinha falado inicialmente, e como presidente faço por último, eu entendo que a primazia não é nem no regimento, a primazia está na legitimidade e que nós tenhamos um processo julgado com contraditório e ampla defesa, que são cânones constitucionais, independentemente de constar no nosso regimento. Até porque o nosso regimento, embora decidido pelo STF, que é lei em tese, nós temos que respeitar a Carta Maior. Então, os argumentos expendidos pelo desembargador Zé Luiz, eu acho que demonstram exatamente isto. Provar e fazer elucubrações, se há artimanha, isso aqui, não, eu acho que não é caso de juiz pensar isso. O juiz tem que ser, acima de tudo, sábio, justo, e não pensar nessa circunstância de que eu advogado... presidente. Eu estou falando, eu consigo já falar a Vossa Excelência. Eu estou falando, mas eu não me referi a Vossa Excelência. Se eu tivesse dito, eu diria outra coisa. Eu não faço referência sem citar nomes. Eu não citei o nome de Vossa Excelência. É de ter dito, não. Mas eu quero deixar muito claro, se Vossa Excelência me permite, eu não fiz nenhuma lucubrações. O que eu disse é que, à luz do regimento interno, nós teríamos que respeitar o direito do advogado a fazer. Se ele fez o pedido de sustentação. Agradeço a manifestação de Vossa Excelência. Então, eu não tinha me referido. Presidente Joaquim. Se tem uma coisa, eminente desembargador Gervásio, que eu sei fazer
primeiro, ser muito honesto comigo mesmo, ser digno para dizer as coisas. Então, eu não as faço através de terceiros. Eu digo diretamente às pessoas. Então, não me referi a Vossa Excelência, apenas é um ponto de vista que eu tenho com relação a cerceamento de defesa. Eu queria só aproveitar o debate, presidente, porque quando eu me manifestei, eu destaquei a relevância, o fato de ter sido pedido destaque para, em função disso, autorizar que o advogado fizesse sustentação oral. Eu faço uma retificação nessa observação, para dizer que, independentemente disso, vindo o processo para presencial, se o advogado se habilitar e quiser fazer a sustentação, ele terá direito, independentemente das razões que conduziram o processo para E presencial. até porque, desembargador Gervásio, quem fizeram alusão à artimanha não foi Vossa Excelência, o desembargador Zé Luiz. Mas inclusive para dizer que não havia artimanha, que não tinha... Inclusive dizendo que não ia fazer esse tipo de pensamento, de sugestão, de que se fosse, se você estivesse deixar bem claro que utilizar desse instrumento. É uma posição Então, regimental. que fique bem claro. Sim, mas com regimento, é o que eu disse a Vossa Excelência, é regimental, mas acima de tudo está na Constituição, e nós temos que respeitar a Constituição. É isso que nós temos que respeitar. Porque o nosso regimento ele é pautado exatamente disso. Até porque o nosso regimento não poderia contrariar a Constituição. Mas contraria. Contraria. Vossa Excelência, outro dia trouxeram aqui, a respeito do artigo 293, quando trata exatamente de quê? Da prevenção. E que, com relação a uma alteração, não havia. É desse aspecto aqui. Então, por isso, nós temos que ser exatamente aqui detentor de respeito à nossa Constituição e às leis ordinárias. E eu sempre digo, o nosso regimento ele tem que ser pautado exatamente nesse corolário. Agradeço, proclamo resultado unanimemente, e aqui o voto modificado da eminente desembargadora Sônia e do eminente desembargador Ronaldo. Processo adiado para a próxima sessão, que deverão ser intimados os advogados, para que desta decisão e da sessão vindoura. O segundo processo que passo a pregoar, na revisão criminal 081 de 710666, requerente Vanderlei José da Silva, defensor Dr. Cícero Sampaio, relator eminente desembargador Sebastião Bonfim, revisor o eminente juiz de direito Dr. Samuel Batista, procuradora eminente doutora Regina Lúcia, o parecer pela improcedência, com a palavra o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Senhores desembargadores, senhora desembargadora Sônia Amaral, senhor procurador, bom dia. Trata-se de revisão criminal promovida por Vanderlei José da Silva, objetivando desconstituir sentença prolatada pelo juiz de direito da primeira vara de Timon, que o condenou a cumprir 4 anos e 1 mês de reclusão e 20 dias multas em regime inicial aberto pela prática dos crimes capitulados no artigo 157, parágrafo, combinado com o artigo 14, inciso 2º e 180, todos do Código Penal Brasileiro. Consta dos autos que o revisionando interpôs recurso de apelação requerendo a readequação da pena para o seu mínimo legal, tendo, contudo, mantido a sentença de 1º grau. Todavia, de ofício, o relator reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa, quando do crime do artigo 178 do Código Penal Brasileiro, conforme acordo inserido no ID 19.700.172. Em sua petição inicial, sustenta que a Defensoria Pública que a decisão condenatória merece revisão eis que, contrária à prova dos autos, tendo se pautado em elementos não vagos, violando desse modo o que dispõe o artigo 386 e 155, ambos do Código de Processo Penal, público assim pela sua absolvição. Prossegue aduzindo que a decisão tomou por base apenas o depoimento da vítima, que, contudo, não foi ouvida na fase instrutória, de sorte que não existe prova suficiente a embasar a condenação, incorrendo em um erro injudicado. Instrui a presente revisão criminal os documentos lançados nos IDs 197.00176 e seguintes. Em decisão de 19.73.7465 foi indeferida a liminar. Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, da Lavra da eminente Procuradora Regina Lúcia,
de Almeida Rocha, no sentido do conhecimento de improcedência do pedido revisional por faltar os requisitos legal arrolado no artigo 621, inciso 1º do Código de Processo Penal. É o relatório, senhor presidente. De acordo, Agradeço a senhor Vossa Excelência. presidente. Doutora Procuradoria, a doutora revisão. De acordo, senhor presidente. Doutor Samuel, De acordo. de acordo, né? De acordo. Que fique gravado, a gente está dando eco, mas eu estou repetindo aqui o que ele... Veja se o querido amigo não está com os dois áudios ligados, que está dando eco, segundo informa aqui a nossa técnica. Agradeço a Vossa Excelência. O doutor Gabina, por favor. Doutor, Não, que está o doutor Cícero. bom dia, doutor Pois não, Zé Joaquim, presidente. só declare Doutor aqui é Augusto Gabina, defensor público com atuação no 2º grau. agradeço. Vossa Excelência, 15 agradeço a minutos para a oportunidade. sustentação. Eu agradeço a oportunidade e aqui eu trouxe na videoconferência o doutor Cícero, que é o que peticionou nos autos e fez a revisão, o qual estará fazendo a sustentação oral. Agradeço a oportunidade. Doutor Cícero. Aqui, Cícero Sampaio de Lacerda, defensor público de Timon. A ação foi proposta por nós. E aí eu vou pedir desculpas se fugir algum dos protocolos dessa corte. Para mim é uma honra, não faz parte da minha rotina diária. Cumprimentar todos os senhores desembargadores, a doutora procuradora, o colega Augusto Gabina. E eu sei que o tempo dos senhores, assim como de todos nós, é precioso. A gente tem realmente uma demanda intensa e não o objetivo de estar aqui nesse momento é porque chegou a mim uma pessoa extremamente fragilizada, um pai de família, 4 filhos, estudante de direito, chorando, dizendo injustiçado com a sentença condenatória. Quase que eu não tenho ação de revisão e também não estou fazendo essas incursões somente para trazer à baila sentimentos pessoais, porque eu sei que os senhores são técnicos também, mas antes de sermos técnicos também somos humanos. E aí, quando eu peguei esse caso, eu me debrucei sobre um processo volumoso e comecei a verificar aquela situação do Vanderlei. E verifiquei que assistia efetivamente razão aos argumentos dele quando dizia que foi injustiçado ao ser condenado pelo crime de roubo, porque realmente a prova colhida nesse processo efetivamente não autoriza um édito condenatório. Violou frontalmente as regras do artigo 155 do Código de Processo Penal, porque foi dada com base num elemento de convicção formada na fase de inquérito que sequer, eu vou provar para os senhores, vou demonstrar para os senhores que é dúbia o reconhecimento formulado lá, e que, por opção do Ministério Público, foi dispensada. Em vez de diligenciar para trazer para ser ouvida instrução criminal, foi dispensada a oitiva dessa testemunha. Embora haja vários réus sendo ouvidos, corréus, ao todos foram 8 réus interrogados e 4 testemunhas ouvidas perante a fase instrutória, absolutamente nenhuma delas faz referência ao Vanderlei. A única pessoa, no transcurso das informações, das investigações, que falou acerca do Vanderlei foi essa vítima que, repiso, foi comprometido o reconhecimento dela, como eu vou mostrar para os senhores, e também não foi ratificada em juízo. Então, excelências, a condenação, o ID 2353483, página 244, lá nós vamos encontrar o resumo da sentença em relação ao Vanderlei. Lá vai dizer que, em relação ao Vanderlei, e em conformidade com o termo de reconhecimento feito pessoal por Antônia Adrielina de Souza Santos, em desfavor da pessoa dele, ficou comprovado que no dia 9/11/2007, por volta das 3 horas da manhã, né, o réu, em comento, tirou a tala da janela da casa da reconhecedora
abrindo, tentou invadir, tendo seu intuito sendo frustrado por ato da vítima, não conseguindo com os atos de execução por motivo alheio à sua vontade. Além disso, conforme confessou, comprou o som sabendo ser produto de roubo. Esse é o fato, Excelência, que está lá na sentença. Ele teria, na madrugada do dia 9 de novembro de 2007, tirado parte da janela e tentado adentrar na casa dessa senhora Antônia Adrelina. E não conseguiu, porque no depoimento dela, ela disse que teria fechado a janela. Com relação ao crime que ele foi encontrado com os produtos do roubo, de receptação, quanto a esse já foi extinta a punibilidade pela prescrição e ele realmente reconhece que estava com essas coisas, embora não reconheça saber se produto mas não é essa a discussão. A discussão que está posta nessa ação é justamente a questão dele ter ou não perpetrado o crime de roubo. Senhores, como foi que se chegou ao Vanderlei? A polícia começou as investigações, segundo o relatório policial, que nos meses de outubro e novembro, setembro, outubro e novembro do ano de 2007, havia uma intensa movimentação de roubo, uma quadrilha bem organizada que estava perpetrando o roubo. E essa quadrilha, principalmente, é composta por o Pedro César Pereira e Marcelo Gleison dos Santos, que são réus no processo original. E, a partir do mandado de prisão contra esses dois acusados, o Vanderlei foi encontrado com um som MP3 que era produto de um roubo anterior. Esse fato realmente é assumido por ele. Como ele estava nessa seara, envolvido com essas pessoas, ele foi denunciado, inclusive, por formação de quadrilha. E aí, aquela suposta grande investigação com muitas pessoas, com descoberta de uma quadrilha, não se sustentou, porque na sentença condenatória sequer houve condenação por essa quadrilha. Resumindo, Excelências, restou, então, esse crime do suposto roubo, e ele foi acusado por quê? Porque essa prisão ocorreu em 13 de novembro de 2007, com ele foi encontrado produto do roubo e disseram que, em determinado momento, viram um carro Fiat Uno branco em atitude suspeita no dia seguinte ao roubo dessa senhora, na redondeza da casa. E aí, a partir desses elementos, foi que se chegou ao Vanderlei. O depoimento da senhora Adrenalina, embora, assim, eu sei que os elementos de prova são trazidos na fase policial, mas é importante trazer também os elementos que foram colhidos na fase de investigação para provar, para demonstrar que realmente o reconhecimento que ela fez, ainda que se fosse por si só, se sustentasse como suficiente, não atenderia ao requisito de uma veracidade, de uma conclusão, de uma certeza, de uma ilação condenatória. Quando ela é inquirida na fase policial, e assim, ela foi inquirida dia 19, o roubo com relação a ela teria sido perpetrado dia 9, ela sequer registrou qualquer boletim de ocorrência, dia 13 os acusados foram presos, e somente dia 19, ou seja, 10 dias depois, ela foi na delegacia. E ela foi na delegacia, senhores, porque disseram que prenderam a pessoa com Fiat branco, que seria, aparentemente, já induzida a pessoa que teria reconhecido. Os senhores podem verificar, o depoimento dela está no ID 23 56 48 27, na página 67. Lá ela vai narrar que essa parte que estava na sua casa, 3 horas da manhã, uma pessoa tentou tirar a tala da janela, ela foi ao banheiro, visualizou a luz, e aí, quando viu que existia a luz por uma fresta, foi observar e viu o acusado lá e teria fechado a janela, impedindo o ato criminoso dela. Mas aí, até isso, dia 9, esse depoimento, dia 13, ela sequer tinha registrado, peço desculpa pela repetição, mas dia 19, ela foi dar esse depoimento e fazer o reconhecimento. Mas lá nesse dia que ela foi dar o depoimento, ela disse que a declaração viu as letras da placa. Depois, no dia seguinte, ela teria visto o carro do suspeito, mas lá na delegacia, antes de fazer o reconhecimento, ela diz
que a declarante, o carro que eu mesmo foi trazido a esta delegacia, porque o carro dele foi apreendido porque estava com som, e que é um dos que foram presos por participar do roubo. Ou seja, ela já sabia que a pessoa que foi presa nesse Fiat Uno era uma das que participou do roubo da casa dela, supostamente, né? E aí ela faz o reconhecimento policial, está no mesmo ID que eu coloquei agora, página 70, e antes dela fazer o reconhecimento, ela descreve a pessoa que tentou entrar na casa dela como moreno de estatura baixa e musculoso. Senhores, eu juntei cópia do foto do acusado retirada do CISP, que é o sistema da penitenciária, e lá tem a foto do Vanderlei, provando, se você conclui que uma pessoa é morena, além de ser um requisito subjetivo, a gente não sabe. Quase todas as pessoas no Brasil poderiam ser classificadas com esse rótulo, né? Então, assim, é um termo vago, estatura baixa. Lá o Vanderlei tem a foto dele lá no ID 23, 56, 48, 27, né, página 70. Ele é uma pessoa de 1,75 m, de acordo com nossos parâmetros, né? O IBGE tem esse conceito, né? Ele é, na verdade, 1,72 m, de acordo com os dados do IBGE 2008, 2009, 1,72 é uma altura média. Então, ele não é baixo, e eu juntei até foto dos braços dele, que é retirado no CISP, ele nunca e nem é musculoso. Então, o que se observa aqui é uma indução no que tange ao reconhecimento, porque ela já sabia que uma pessoa no carro que assaltou ela, que ela nem sabia quem era, que não teria registrado a ocorrência, e só por ser proprietário desse Fiat Uno branco estava preso, ela reconhece essa pessoa, ela descreve eles com traços totalmente diferentes e são colocadas ao lado do Vanderlei mais duas pessoas que não guardam semelhança física com eles. Eu trago essas ilações com relação ao reconhecimento para dizer aos senhores também que essa vítima poderia ter sido trazida na fase instrutória e ter dito alguma coisa, ter esclarecido mais detalhes acerca dessas nuances, né? Mas no ID 23, 56, 4823, página 116, existe uma manifestação do Ministério Público dizendo que, como ela não foi localizada, dispensa o seu depoimento. Ela era a única pessoa que fez qualquer alusão ao Vanderlei. O Ministério Público dispensou seu depoimento. E aí nós vamos ter, com relação às provas, como eu falei antes, né, 8 interrogatórios, 4 testemunhas, mas se os senhores pegarem lá no desfecho, tanto no depoimento dessa testemunha como na sentença, irão verificar que não existe absolutamente qualquer elemento que indique o Vanderlei. Ninguém coloca o Vanderlei como autor desse fato. Então, excelências, esse é um resumo do que realmente aconteceu e, assim, ainda que existisse uma probabilidade maior desse reconhecimento ter sido correto, ele não foi ratificado em juízo e não existe absolutamente nenhuma prova colhida em juízo. Então, feriu sim o artigo 155, essa sentença não se sustenta. Eu repito que, assim, eu não ousaria trazer uma situação ocupando o tempo dos senhores e o meu. Acho que é a primeira vez que eu faço uma sustentação oral trazendo ilações que realmente não são cabidas. Realmente me chamou muita atenção esse caso, realmente me chamou muita atenção o fato desse rapaz. Ele não, eu repito, ele não tem... claro que a gente não trabalha com o direito penal do autor, mas aqui robustece alguns elementos que a gente traz de inocência. Ele trabalha, ele é estudante de direito, ele tem 4 filhos e ele me pediu, doutor, pelo amor de Deus, o meu legado para os meus filhos, para os meus 4 filhos, e nós também somos pais e sabemos disso, o meu maior legado é chegar e dizer para o meu filho que eu não cometi esse fato, doutor, que estão me dizendo, que noticiaram, que estão me atribuindo. Pelo amor de Deus, me ajude. Eu digo, Vanderlei, chegou uma sentença, inclusive essa sentença foi por recurso.
Ele doutor, mas mesmo que tenha recurso, não cometi esse fato. E eu fui olhar o recurso e vi que, nas razões de recurso, lamentavelmente, as razões que foram feitas pela defesa, nem sempre ele foi acompanhado pela defensoria, mas no recurso foi. Mas, lamentavelmente, e aqui eu corto na própria carne, o recurso da colega se limitou a pedir a redução da pena, a aplicação da pena no mínimo legal e não a absolvição dele por ausência de prova. Então, o tribunal, como era um processo volumoso e faz parte da nossa rotina realmente, assim, o volume de trabalho é muito grande, não fez a incursão também, até porque não fazia parte do pedido. Então, o tribunal jamais analisou o pedido sob essa perspectiva de absolvição. Mas agora, em boa hora, está sendo trazido, e eu espero, pelo senso de justiça que norteia essa corte, que realmente seja verificado e corrigida esse erro, porque o Vanderlei está realmente sendo muito prejudicado com essa sentença por um fato que ele não cometeu. Nós sabemos que no Brasil e nos Estados Unidos, durante muito tempo, os erros sempre aconteceram, né? Pessoas sempre foram condenadas, mas a partir de incursões maiores sobre prova técnica nos Estados Unidos... Concluído o seu tempo. Ok, Concluído o seu excelente. tempo. Agradeço. Eu que agradeço. Antes de passar a palavra ao doutor representante do parquê, regimentalmente eu gostaria de fazer 2 questionamentos a Vossa Excelência. Vossa Excelência participará da instrução desse processo? Não, Excelência. Sabe informar se houve acariação? Houve não. Agradeço. Com a palavra, o doutor representante do parquê, doutor Krishnamurti. Bom dia, presidente, senhora desembargadora, senhores desembargadores, senhores advogados, doutora Vivian, senhores servidores. Neste processo, presidente, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, através da doutora Regina Rocha, né, pela improcedência do pedido revisional, com base na falta de requisito legal arrolado no artigo 621, inciso 1º do Código de Processo Penal. E é nesse sentido eu estou mantendo o parecer da Procuradoria nesta sessão. Agradeço a Vossa Excelência e vou a palavra ao eminente relator. Vereador Bonfim. Obrigado, senhor presidente. Senhores desembargadores, senhor procurador de justiça, senhores. O cerne da presente demanda consiste na pretensão absolutória sobre o fundamento de ausência de provas suficiente para aptas a subsidiar a condenação. Na hipótese dos autos, o ora revisionando foi condenado pela prática dos crimes capitulados no artigo 157, combinado com o artigo 14, roubo tentado, e 180, receptação dolosa do Código Penal brasileiro. Em sede de apelação, foi mantida a sentença de 1º grau e, de ofício, o ilustre relator reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa quanto ao crime do artigo 180 do Código Penal, conforme acordo inserido no ID 197.00172. Extrai-se dos autos de origem que o senhor Vanderlei José da Silva seria um dos envolvidos nos vários roubos que estavam ocorrendo na área do 2º Distrito Policial e que, no dia 9 de novembro de 2007, o grupo teria arquitetado e executado o assalto à vítima José Abílio da Silva Júnior, tendo parte do produto do roubo sido adquirido pelo revisionando, a saber, um toca-CD e uma caixa de som pelo valor de R$ 260. Consta-se ainda que, no dia seguinte, o requerente teria tentado furtar a casa da vítima Antônia Andrelina de Souza Santos, sendo impedido de ingressar na residência pela própria ofendida, que, em tempo, acordou e fechou a janela que ele tentava transpor, oportunidade em que ela teria fitado o rosto do revisionando, vindo a reconhecer na delegacia de polícia conforme termo de reconhecimento de pessoa inserido no ID 197.004345. Em primeiro plano, necessário frisar que a materialidade delitiva relacionada aos crimes de roubo e receptação resta devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão dos e auto de exame de arma de fogo.
Já quanto à autoria atribuída ao revisionando, é que persiste a discussão. Ressalte-se que, na espécie busca o apelante, se é absolvida apenas em relação ao delito de roubo tentado, haja vista que, de ex officio, fora reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal no que diz respeito ao delito de receptação. Da análise dos autos, observa que as provas constantes do feito militam em desfavor do revisionado, considerando simples e peculiar o fato de que a única prova que o levou à sua condenação foi o depoimento de Antônia Andrelina de Souza Santos, prestado em sede policial, a qual não foi corroborado pelas demais provas escolhidas em juízo. Como mencionado, Antônia Andrelina de Souza Santos, em depoimento prestado na fase do inquérito policial, reconheceu o ora revisionando em razão de supostamente ter o visto quando fechava a janela de sua residência. Se não, vejamos que no dia 9 de novembro de 2007, por volta das 3 horas da manhã, a declarante estava dormindo em sua casa quando resolveu levantar para ir ao banheiro. E depois percebeu que havia uma luz de fora entrando pela janela, que um rapaz tinha tirado a tela da janela e aberto esta, que o homem estava do lado de fora, que ela apontou que o declarante imaginou ser uma arma, momento em que a declarante empurrou a janela contra ele, e a declarante olhou o rosto do elemento durante 2 minutos. E na mesma noite, a casa da sogra do declarante também foi invadida e de lá foi roubado um televisor. Que no manhã cedo, a depoente percebeu a movimentação suspeita de um Fit branco, com vários elementos dentro, sendo que um deles, o afilhado da declarante, reconheceu como sendo Neudinho, e a declarante viu as letras das placas do carro, que são LVF, e a declarante, o carro era o mesmo que foi trazido a esta delegacia, e que é um dos que foram presos por participar do roubo. O ora revisionando de sua banda, em sede policial e em juízo, negou veementemente a autoria do delito, confessando apenas que teria comprado o aparelho toca-CD e uma caixa de som das mãos de Luiz Fernando, pelo valor de R$ 260, e que não sabia ser produto de crime. Em caso, conclui-se que a única prova de que o revisionando teria tentado ingressar na residência da vítima é o isolado depoimento desta na fase policial, bem como o termo de reconhecimento de pessoa, o que, por si só, não é fundamento apto a embasar um decreto. Quanto aos depoimentos das autoridades policiais, estes conduziram à condenação do revisionando pela prática do delito de receptação, nada relacionando ao roubo praticado em face da vítima José Abílio da Silva Júnior. Assim, em que pese o entendimento dos tribunais superiores, no sentido de que o depoimento da vítima possui relevante peso probatório, este deve ser ponderado de modo que, para ressaltar na condenação visada pela denúncia, precisar estar em harmonia com o restante do conjunto fático probatório, extraindo dos autos principalmente aqueles de cunho testemunhal, sob pena de ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, que proíbe a condenação fundada exclusivamente em elementos de informações colhidos durante a investigação policial, não submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Ao visualizar os demais provas carreadas a este caderno processual e efetuar o seu cortejo em conjunto com os depoimentos prestados pela vítima e em sede policial, não se observa a devida robustez apta a resvalar no acerto da condenação pelo delito de roubo tentado, principalmente diante do depoimento das testemunhas arroladas pelo órgão da persecução penal, colhidos em regular instrução processual, já que se refere ao delito de roubo praticado em face a José Abílio da Silva Souza, pelo qual o revisionando sequer fora condenado, não se observando de quaisquer deles a certeza necessária ao apontamento incontroverso de que o recorrente foi, de fato, o executor do crime, ora discutido, ou seja, o roubo tentado. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e aqui cito algumas jurisprudências que eu pedi bem a Vossa Excelência para não fazer a leitura. Ainda mais sobre a necessidade de elementos seguros, colhidos e contraditório judicial para sustentar um decreto condenatório, já se manifestou esta Corte de Justiça, cita aqui uma jurisprudência
da primeira Câmara do desembargador aposentado João Santana, e outra do desembargador José Luiz de Oliveira Almeida, no processo 0015-52, dígito 60 de 2018. Deste modo, diante da evidente fragilidade das provas que subsidiaram a condenação, deveria prevalecer os princípios do indulto pro réu e da presunção de inocência. Pelo exposto em desacordo com a Procuradoria-Geral de Justiça, julgo procedente a presente revisão criminal para reformar a sentença impugnada e, por consequente, absolver o recorrente Vanderlei José da Silva, conforme no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. É como voto, senhor presidente. Eu perguntaria só ao eminente relator se ele se encontra preso. Não, está em liberdade. Está em De liberdade. verdade, agradeço. Como voto o eminente, doutor Samuel? Presidente, acompanho o voto do relator. Agradeço a Vossa Excelência. Eminente desembargadora Sônia? Com o relator, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Eminente desembargador Gervásio? Senhor presidente, eu examinei o processo e confesso que, a princípio, fiquei com alguma dúvida a respeito da possibilidade de admissão da revisional, em função do fato de que, pelas restrições previstas no artigo 621. De qualquer sorte, examinando e ouvindo a sustentação oral e o próprio voto do relator, eu me convenci de que, efetivamente, na pior das hipóteses, você não teve a chancela do contraditório, sobretudo em relação ao depoimento da vítima. Então, de maneira que eu vou acompanhar o relator com essas observações. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto o eminente desembargador Ronaldo? Senhor presidente, eu vou pedir venhas ao eminente desembargador relator, mas eu vou divergir que eu entendo que é caso de não conhecimento. Houve duas razões pelas quais eu vou votar nesse sentido. Apelação da Defensoria Pública, resignada com prova da autoria e prova de materialidade no primeiro momento. Tem dois ligadores? Não deve ser o meu, não. Devolveu para o tribunal, e quando devolve para o tribunal, devolve toda a matéria. Eminente desembargador Samuel, desligue, por favor. Está dentro de interferência. Agradeço a Vossa Excelência. Devolve toda a matéria, tanto que, quando o fato é incontroverso, nós, assim fazemos no meu gabinete, passamos direto para a dosimetria. Foi feito aqui nesse processo. Tanto que foi reconhecido uma prescrição com relação ao crime de receptação e mantido com relação à pena do crime de roubo. Então, se houve resignação da defesa, da Defensoria Pública, com relação à prova da autoria e de materialidade, eu acho que aqui é outra apelação, senhor presidente. E tem mais, com revolvimento fático probatório. Nós vamos ter que revolver tudinho. O reconhecimento feito hoje, assentado no STJ, tem regras mais, vamos dizer assim, mais se refere ao 226. mais duras, exatamente, do 2006. Na época, a jurisprudência era diferente com relação ao reconhecimento. E tem mais. Esse reconhecimento feito na fase investigativa tem elementos. Embora o depoimento, as declarações, que não se fala vítima não é depoimento, é declarações, as declarações da vítima não tenham sido repetidas em juízo, parte da réis furtiva foi encontrada em poder dele. Então, eu não estou diante de uma prova exclusivamente do inquérito policial. E eu já estou passando para revolvimento fático probatório que eu não deveria fazer. Então, nós precisamos, isso é a opinião do desembargador Zé Luiz, fez isso na vez passada, eu faço agora, nós precisamos dar um limite nessas revisões criminais. Porque, invariavelmente, está sendo apelação de apelação. Então, peço humildemente, venha o desembargador relator, mas eu voto no sentido de não conhecer revisional. Como eu voto? Agradeço a Vossa Excelência. Como vota o eminente desembargador Vicente de Paula?
Pois não, senhor presidente. O que se constata diante dessa questão é que a condenação do requerente se verificou assim, em desacordo com o conjunto probatório existente nos autos, né? Não há, assim, uma sustentação de prova suficiente para embasar um édito condenatório, por isso eu estou acompanhando o relator. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto eminente, desembargador Zé Luiz. Presidente, eu também vejo, como desembargador Ronaldo, que, de rigor, é o caso de não conhecimento. Entretanto, como a Corte já se inclinou pelo conhecimento da matéria, da revisional, o que eu vejo aqui nessa revisional? Eu, antes de vir para cá, eu tive cuidado de ler o voto do colega, um voto muito bem lançado, muito bem fundamentado, à luz da compreensão que ele desenvolveu. Mas veja bem o seguinte, pelos dados coligidos nos autos, o que vi é que a prova, dentro daquilo que é possível em crimes dessa magnitude, que são crimes normalmente que há uma certa dificuldade na definição da autoria, o que eu vejo é que houve um reconhecimento na delegacia, conquanto esse reconhecimento não tenha sido feito à luz da nova compreensão do Superior Tribunal de Justiça, o próprio Superior Tribunal de Justiça ter firmado ultimamente a seguinte compreensão: a mudança jurisprudencial não autoriza a revisional porque malfere os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. Então, havia uma compreensão de reconhecimento que foi modificado, hoje é muito mais rigoroso, mas isso não autoriza a revisional, sob pena de afrontar a segurança jurídica e a coisa julgada. Então, houve o reconhecimento. Esse reconhecimento feito em sede policial se exerce sobre ele o contraditório diferido, porque ele vem para a composição do acervo probatório e em sede judicial que se vai discutir, não foi discutido, não foi questionado. Então, eu entendo que o que se está fazendo, na verdade, é usar uma segunda apelação e que, mesmo considerando agora pelo conhecimento, eu entendo que há provas, sim, no sentido da condenação. Por esse motivo é que eu vou acompanhar a divergência. Presidente, Agradeço, Vossa Excelência. gostaria de modificar meu voto para acompanhar a divergência, porque fui convencida que, de fato, não há como conhecer, ou mesmo conhecendo, como bem disse o desembargador Zé Luiz, a prova é suficiente nos termos da jurisprudência vigente para a condenação. Agradeço a Vossa Excelência. Eu vou pedir vênia ao eminente desembargador Ronaldo, os que nos acompanharam, porque eu entendo de que o não conhecimento é uma matéria que nós precisamos cada dia mais, desembargador Zé Luiz. Mas eu já me curvei pelo conhecimento, porque o colegiado já entendeu pelo conhecimento, eu estou conhecendo. Aí já ultrapassei, mas... Eu também, como o colegiado está conhecendo, eu estou conhecendo. Mas vamos ouvir a ponderação de Vossa Excelência, que mas, são sempre... conhecimento procedente. Não, mas Vossa Excelência... Não, porque o voto de Vossa Excelência era pelo Meu voto é pelo não conhecimento, mas na medida em que o colegiado também colocou o desembargador Zé Luiz, colocou no sentido de conhecer... Desembargador Ronaldo, é porque, como eu tenho aqui que ser fiel ao julgamento em relação à nossa ata, eu tinha anotado a Vossa Excelência como não conhecimento. Sim, e foi pelo não conhecimento. Então, se é pelo não conhecimento, então... Eu não posso mudar, então, dizer que eu conheço, mas julgo procedente? Não. Se Vossa Excelência não está conhecendo, não, vejamos. Não, eu estou dizendo que eu estou modificando meu ponto de vista. Eu estou dizendo que eu conheço e julgo procedente. Então, porque o voto de Vossa Excelência tinha sido pelo não conhecimento. Sido pelos argumentos do desembargador Zé Luiz, no sentido de conhecer e negar provimento. Pela procedência. Eduardo Joaquim, eu queria até fazer uma sugestão, aproveitando que nós temos tempo para refletir. Eu concedo a Vossa Excelência. Eu queria fazer uma sugestão que, nesses julgamentos, eu acho que nós devamos, antes de adentrar o mérito,
enfrentar a questão do conhecimento. Eu ia exatamente tratar desse assunto aqui Porque nós agora. não podemos deixar o relator conhecer, nós não discutimos isso, e depois, então, aflora a questão. Então, o relator tem que dizer por que conhece, submete ao pleno, o pleno entendeu pelo conhecimento, aí ele enfrenta o mérito. Se Vossa Excelência me permite, eu entendo o seguinte, que a questão que Vossa Excelência traz é se depois do voto do relator, Vossa Excelência, embora não esteja na ordem cronológica de votação, diz, eu tenho uma questão de ordem e gostaria de suscitar o não conhecimento. E aí a Corte examina, nós tivemos já tratado dessa Mas por que matéria eu sugiro assim, na presidente? sessão pretérita. Por que eu estou sugerindo assim? Porque evita que o relator apresente todo o voto dele para só depois nós questionarmos o Mas conhecimento. eu dizer a Vossa Excelência, eu acho que é necessário ele votar por completo, porque como eu vou argumentar de que pelo não conhecimento tira apenas pelo relatório. Não. Mas aí ele disse por que ele conhece. E como nós todos temos acesso ao voto antes, a gente já sabe. Mas se Vossa Excelência me permite, aí até regimentalmente. Tá, tudo bem. Inclusive, o que eu vou evitar, quando eu fizer esse questionamento, eminentes pares, é antes que o revisor vote, eu já faço o questionamento ao eminente relator, à eminente relatora. Porque aí o que Vossa Excelência, pelo menos a gente Seria como preliminar. e é isso que analisa ele- como se fosse uma questão de ordem, porque está conhecendo Preliminar. esse argumento de 621. Porque, vejamos, o eminente desembargador Bonfim foi muito feliz aqui. Não que Vossa Excelência tenha sido infeliz, desembargador Ronaldo, não. Mas é porque quando a gente fala muito, eu não conheço. Mas para que eu não conheça, eu tenho que conhecer os 621, desembargador Gervásio. Ou seja, eu tenho que analisar o processo e dizer por que eu não vou conhecer. Ou seja, eu tenho que adentrar as provas ali colhidas. Por isso que eu fiz 2 questionamentos ao ilustre defensor, nesse sentido, porque se tivesse participado, que eu acho que é muito fácil ficar para nós, até quando recebemos revisão, esse argumento, isso nós temos tido muito essa discussão na Câmara. Quando não se julga toda a matéria que é trazida na apelação e que se faz uma revisão, diz, bom, mas isso aqui eu não vou mais conhecer, desembargadora Sônia, porque já foi tratado na apelação. Mas nós temos que saber se essa matéria, quer no primeiro quanto no segundo grau, em sede de apelação, foi tratada. Porque se a matéria não é tratada, a revisão não é cabível. Por isso que tem lá os 3 incisos do artigo 621. E o inciso primeiro é exatamente esse. Não é revolver a matéria, é se ela foi tratada com a percussiência e a minudência, desembargador Gervásio, necessária. Então, e eu entendi aqui de que o eminente relator, ele adentra na questão, o ilustre defensor, embora não tenha participado da fase instrutória, ele descreve como os fatos ocorreram, e aqui eu tinha até uma dúvida se era no 288, porque ele vai para o 180, onde ele é réu, e depois como partícipe do crime, e depois como receptador. Não é isso? Foi 157 e o 180. É exatamente isso aí, presidente, porque o seguinte, Não é você isso? não pode ser ladrão e receptador da mesma coisa. Mas Pois- Pois a não. receptação foi declarada a prescrição, não é Não, isso? mas pelo relator. Pelo relator, se eu entendi bem, né? Exatamente. É. O relator daqui da apelação. Ele foi encontrado com a réis furtiva, mas Na Prescrita. verdade, se me permite, houve um equívoco aqui, uma crítica construtiva do Ministério Público que o denunciou por roubo e por receptação, pelo mesmo fato. Equívoco, está cheio de Foi equívoco, seria o desembargador Ronaldo. receptação. Até a infringência. É mais adequado 288. Pois não. Não, e equívoco aqui está cheio de equívoco, até também porque é o seguinte, houve um furto, não houve roubo. Uma tentativa de furto, que foi quando ele tentou adentrar na casa da senhora. Esse roubo, ele não participou do roubo. Agradeço, Vossa Excelência. Então, eminentes pares, eu entendo de que aqui, pedindo venha também ao parecer ministerial, mas eu entendo de que a questão posta a mim ficou bem clara de que se é partícipe, aí deveria ter trazido o artigo 29, porque vejamos, hoje com a reforma de 84, o 29 ele tem uma outra concepção para nós. Então, diante disso, eu vou acompanhar o eminente relator, proclamando o resultado por maioria, conhecido e pela procedência da revisional para absolver o réu. É isso, eminente desembargador Sebastião Bonfim? Sim, exatamente, presidente. Agradeço. Em desacordo com o parecer ministerial.
Conhecimento por... Ao conhecimento unânime, agradeço. E quanto ao mérito da procedência e precedência por maioria. Vencidos os eminentes desembargadores Sônia, Ronaldo e Zé Luiz. Senhor presidente, eu fiquei com... Assim, achei Foi no extremamente desembargador relevante a colocação do Gervásio. desembargador Zé Luiz, e aí é uma indagação de neófito, viu, desembargador Zé Luiz? Não é uma indagação realmente... Qual é a minha preocupação? Imaginemos o seguinte, imaginemos que nós tragamos uma revisional, uma revisão, e o colegiado, então, entenda, pelo seu argumento, o colegiado, então, entenda que eu trago o voto no sentido de não conhecer a revisão, mas fundamento, etc. Depois dos debates, o colegiado entenda que é o caso de conhecer. Ou seja, eu me preparei para não conhecer, muito provavelmente o meu voto deve ter parado ali, porque o meu convencimento foi naquele sentido. Então, nesse caso que o senhor está propondo, então, nós teríamos que suspender o julgamento para que... Não é isso? Não. Realmente é igual o Ministério Público, quando ele dá um parecer pelo não conhecimento. Ele tem que entender que a Câmara poderá decidir pelo conhecimento. Então, já coloca assim, acaso seja conhecido, me manifesta assim, assim, assim. O relator tem que fazer a mesma coisa. No voto? Voto pelo não conhecimento, mas se for conhecido... Mas assim, exatamente, por essa razão é que eu acho que e aí, todas as vezes, que a colocação do desembargador Zé Joaquim me parece que é mais... Não, o grande problema que eu vejo, mas tudo bem, me curva a compreensão dos senhores. Na verdade, é uma indagação que eu estou fazendo. É que o relator traz um voto e ele apresenta primeiro, porque você só conhece a matéria de fundo se ultrapassar o conhecimento. Exatamente. Então, se ele traz uma questão e a Câmara decide, por exemplo, pelo não conhecimento, ele não pode mais enveredar na matéria de fundo. Só que aqui, como a Câmara não se manifesta antes, ele apresenta todo o voto dele, mas está correndo o risco da Câmara dizer, não, apesar do senhor ter apresentado o voto, nós não conhecemos. Então, eu estava querendo ser producente e não contraproducente. Ele submete, diz as razões pelas quais conhece a matéria, ainda que de forma sucinta. Entrevejo que a decisão foi contrária à evidência dos autos, por isso estou conhecendo. Submeto à corte da deliberação. A corte diz, conhecemos. Aí agora, então, vou para o mérito. Se a corte tiver um ponto divergente, se ele não conhece, acabou. Ele não tem mais o que fazer. Eminente desembargador, aí que é a minha divergência com Vossa Excelência, toda respeitosa. Porque eu acho que eu tenho que ouvir o voto do relator. Mas para como poder é que exatamente partir da premissa que o desembargador Gervásio... Mas como é que ele vai apresentar um voto que a Câmara já disse que ele não pode apresentar? Não, mas deixa eu dizer... Porque quando a Câmara disser que não é de conhecimento, ela está dizendo para ele, em outras palavras, bem conduzidas, ela está dizendo o seguinte, não apresente seu voto, porque nós não conhecemos da matéria. Meus colegas... O que o desembargador Gervásio está trazendo é uma premissa, por exemplo, eu trouxe meu voto somente pelo não conhecimento. E aí se conhece... Desembargador Joaquim. Por isso que eu acho que a necessidade, quando tiver um voto desse... Eu pergunto o seguinte, no habeas corpus, nós vamos para a Câmara. Quando eu digo que não conheço o habeas corpus, eu não julgo mais o mérito se a Câmara me acompanhar. Mas se o desembargador Ronaldo disser, desembargador Zé Luiz, eu divirjo de Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência não diz o motivo por que não está conhecendo? Não, eu tenho que dizer, claro. Porque não conheço, mas eu não estou enveredando na matéria de fundo. Porque se eu não ultrapassar o umbral do conhecimento, eu não posso julgar a matéria de fundo. Aí o desembargador Ronaldo discorda. O desembargador Vicente o acompanha. Estou vencido, vou enfrentar a matéria. Você tem que julgar o mérito. Aí sim, eu tenho que ir porque fui vencido. Mas se eles concordarem comigo, o advogado pode dizer o que quiser na tribuna, pode pedir o que quiser. A Câmara diz, não é matéria para ser julgada, não se conhece, morreu. Não, então, o que eu estou querendo dizer é que ao invés do... Zé Luiz, eu concordo com Vossa Excelência, eu só acho que o voto tem que ser por completo. Porque somente com o relatório eu não tenho conhecimento. Não, mas o desembargador Zé Luiz está dizendo, desembargador Vicente, desembargador presidente, é o seguinte, ele vai dizer as razões pelas quais ele está... Ele não conhece. O habeas corpus já foi julgado semana passada, a mesma matéria. Não conheço. Faz um juiz apenas de admissibilidade. Como a Câmara me acompanhou, não se julga. Senhor presidente, não vai para o mérito. Desembargador Zé Luiz, me corrija se eu estiver errado. O que ele está dizendo é o seguinte, o relator vai sim, todos nós teremos de fazer um exercício
de análise completa. Sim. Até para dizer não conheço, eu tenho que fazer Tem uma que análise justificar completa. porque não conhece. E eu vou fundamentar. Exato. Sim. Tá? Mas a E senhora vai fazer como? E nesse momento, depois que eu explicar as razões pelas quais eu não conheço, Submete a- decide-se. Sim, mas Em aí, decidindo, é isso que eu estou dizendo, mas Vossa Excelência Pronto. ainda não leu o seu voto no mérito. A senhora faz uma síntese para que justifique conhecer ou não conhecer. Mas, desembargador É isso Joaquim, que eu sou só é posso isso, julgar... meu voto. Não é bem... Desembargador Gervásio, depois que eu disser que... não, Eu só eu conheço. posso adentrar no mérito se eu ultrapassar o umbral do conhecimento. Se a Câmara decidiu que não é matéria de revisional, como é que eu vou julgar algo que a Câmara disse que não é? Vamos pegar o caso concreto. Desembargador, eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Eu quero dizer o seguinte, que em vez de nós ficarmos apenas no relatório, nós temos que relatório e voto. Não é no relatório. Não, ele diz as razões pelas quais ele entende que é matéria de revisional. Se nós estamos convencidos, aí então ele julga o mérito. Se nós entendemos que não é, ele não julga. Até porque, o senhor para propondo chegar... na prática que toda vez que nós trouxermos uma revisional, nós temos que decompor o nosso Primeiro voto. dizer por que é matéria de revisional, para que nós nos convençamos de que nós devemos julgar. Como é que nós julgamos algo para depois dizer que não era o caso? Depois que ele apresenta o voto, aí alguém levanta uma divergência e diz, pô, mas espera, já apresentei o voto. Agora em toda revisional vai ter que ter Isso tem sido constante. Pois não? Isso tem sido constante. Embargador Sebastião Bonfim, você... Agora é o seguinte, toda revisional a gente vai ter que levantar logo uma preliminar. Preliminar de dar o conhecimento, de conhecimento. É como se for uma Acho que não, preliminar. eu É como se for a preliminar. Meus colegas, essa revisional, vamos imaginar aqui hipoteticamente, essa revisional foi julgada semana passada com a mesma matéria. Eu não conheço. Presidente, eu só estou lembrando... Apresentando esses argumentos para a corte concorda, não se julga. E se ele fizer diferente, ele vai julgar tudo novamente para só depois se discutir. Se nós começarmos a fazer isso, nós vamos frear essa quantidade de revisão criminal que é apelação de apelação. Eu repito, eu concordo com tudo que os colegas estão dizendo, só uma condição, que eu acho, Concordo, desembargador. ao meu sentir, que nós temos que ter um voto. Olha, eu posso só dizer, realmente preenche, porque ele fez isso, fez aquilo, essa matéria foi tratada na apelação. Mas se durante o meu voto tem uma filigrana que eu não disse, eu, por exemplo, que eu não gosto de ler voto, e aí a desembargadora Sônia diz, mas aqui o senhor está dizendo aqui que eu acho que isso é caso de conhecimento. Nós já matamos aqui, porque eu disse em razões simples, e simplificando, em reduzindo, de que eu ouço o voto do colega. O que eu acho é que nós não podemos já adentrar. Eu paro bem no meu voto e consulto os colegas, porque aí eu tenho conhecimento integralmente, percussiente do voto da colega. E aí sim eu posso questionar. Desembargador, o senhor me permite? Pois não. Eu acho que talvez nós estejamos nós estamos conseguindo tudo de acordo, nos fazer entender. O voto pelo não conhecimento, a meu juízo, não quer dizer que ele será simplório. Não, Ele tem de ser um argumento. Então, suponhamos que a revisional ataque a inexistência de autoria, tá? Que não há autoria comprovada. Se eu não conheço, por entender que a autoria está devidamente comprovada e, na verdade, é uma tentativa de apelação, Isso. eu vou, no não conhecimento, esgotar isso aí. Você vai dizer o seguinte, essa Entendeu? matéria... Mas no não conhecimento. Vossa Excelência chega onde eu quero, exatamente. A senhora está me justificando, pronto. Aí Tá, eu achava que essa questão poderia ser discutida, até submeter, porque eu entendo que no momento em que não ultrapassa o conhecimento, você não pode julgar o mérito. Não, desembargador, Não pode. isso não tem a menor dúvida. Mas se apresentar logo o voto, você apresentou o mérito. Mas é porque eu estou dizendo para Vossa Excelência, a desembargadora Sônia agora disse, eu estou dizendo e eu vou justificar por quê. Ora, ela pegou Isso aí o voto você faz dela no mérito sucintamente. e resumiu, mas me disse Da por quê. análise que fiz da revisional, constato que ela é cabível, tendo em vista que, nessa análise preliminar, preambular, constatei que a decisão foi contrária à prova dos autos. Submeta esse questionamento à corte. Desembargador A Zé corte Luiz, desconhecemos. Mas aí você vai me dizer por que foi contrário. Devolva a palavra ao relator para apresentar o voto. Mas, desembargador Zé Joaquim, esses votos já estão dispostos. Estão dispostos. Nós já lemos. Mas tudo bem, Eu, vamos toda para vez que eu fico para a sessão, Desembargador Ronaldo, deixa eu dizer, eu vejo os votos dos colegas, e eu não sou muito de estar vendo votos dos colegas. Mas eu gosto de ver o colega aqui, presencial. Ou na videoconferência, ele está falando, eu estou vindo aqui, estou fazendo minhas anotações. E aí, se eu me convencer, eu peço. Veja que nós tivemos na semana retrasada
um caso do desembargador Samuel, que ele apresentou pelo não conhecimento, nós divergimos, de rigor ele teria que estar com o voto já pronto, prevendo essa possibilidade. Mas ele fez certinho, porque ele primeiro trouxe a questão do não conhecimento. Se nós entendêssemos que não era conhecimento, nós não íamos para o mérito. O que é que nós estamos fazendo aqui? Antes de discutir o conhecimento, antes de discutir se é cabível, nós já adentramos, o relator já adentra no mérito. Para só depois nós discutimos o cabimento. Quando é uma atividade que precede. Mas eu estou vendo. Mas vamos... Senhor presidente. Não, que tivemos... Senhor presidente. Pois não. Só lembrando Vossa Excelência, e já também me solidarizando com Vossa Excelência, que hoje é o aniversário, hoje sua mãe faz 3 anos que morreu, e tem uma missa agora, 11 horas, né? Nós estamos discutindo, Agradeço. e já está em cima do horário, né? Vou ter que ir à missa exatamente da minha mãe. E meu abraço, viu? Eu agradeço. Com seus eminentes pares... Missa de quem que ele falou? 3 anos de falecido minha mãe hoje. Sua mãe? Amanhã. Quantos anos? 3. Já. Muito rápido. Passa muito rápido. Então, Foi a primeira Covid. No auge dessa Covid. A gente pode fazer como o Ministério Público faz também. Eu- Caso conhecido, pronto. Já não voto, já não voto. Eu consulto os eminentes pares se ainda há algo a tratar e não havendo, agradecendo a presença de Doutor todos. desembargador E- José Joaquim, Pois Augusto não. Gabina, defensor público, quero agradecer em nome da Defensoria a oportunidade que foi dada. Muito obrigado. A Vossa Excelência e também ao doutor Cícero. Agradeço Todos também. agradeço a presença dos eminentes pares, senhoras secretárias, nossos servidores queridos, senhores advogados da sociedade. Bom final de semana, Deus abençoe a todos. Deus no comando de Obrigado, Deus abençoe a todos nós.